Olá pessoal, graças a paz, me chamo Igor, sou pastor da Igreja do Nazareno, aqui de Lusiânia, Goiás. Tudo bem? Olha, hoje eu vou estar falando sobre o terceiro capítulo de Jonas. Eu já falei do capítulo 1, já falei do capítulo 2, agora vou dar uma pequena e também breve exposição do capítulo 3. Amém? Isso é uma breve e pequena exposição, porque o meu objetivo com vocês é levar o mínimo de entendimento e eu espero que o Senhor faça em seus corações, que o Senhor coloque sabedoria às nossas vidas e que o Senhor nos ensine através da sua palavra, através daquilo que Ele deixou para cada um de nós, a mensagem do Evangelho, a palavra, a Bíblia Sagrada. E eu espero, e com a convicção, com a certeza na fé em Cristo Jesus, que Ele tem algo bom e especial para cada um de nós. Amém? Bom, Jonas prega em Nínive. Esse é o tema do capítulo 3. Aqui, Deus vem falar com Jonas pela segunda vez. A gente viu que no capítulo 1 ele falou a primeira vez, Jonas vai a Nínive, e ele negou. Ele disse, não Senhor, eu não vou. Então ele foi acometido por uma severa tempestade, e ali ele foi ao mar, e aí o peixe engoliu. E a gente viu que dentro desse peixe, ele fez uma coisa que talvez todo ser humano pudesse fazer, se pudesse fazeria, que foi orar, pedir ao Senhor. Mas essa oração foi uma oração que ele tinha certeza que Deus estava ali com ele, que ele tinha certeza que a presença do Senhor era com ele. Amém? A gente vê isso, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Capítulo 2, verso de número 2. Na angústia de Jonas, Deus respondeu. A gente tem que ver que Deus ele sempre responde a oração. Deus sempre responde às nossas orações. Agora, o tempo é dele. Só ele pode dizer quando vai responder essa oração, né? Quanto tempo que nós podemos esperar para que ele venha e responda nossas orações. Jonas prega em Nínive. Agora, Deus vem sobre a segunda vez e fala, Jonas, vai a Nínive. E agora ele não diz não, né? Ele vai. Ele simplesmente vai. E ele chega em Nínive e ele começa a pregar. E a pregação de Jonas foi essa: ainda em 40 dias Nínive será destruída. A cidade de Nínive, Deus está falando que vai ser destruída. Essa era a pregação de Jonas, do profeta Jonas. O que aquele povo eles fizeram diante disso? A Bíblia diz aqui, a partir do verso 5 do capítulo 3, os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram que aquela pregação de Jonas, ela veio diretamente do Senhor. E agora eles proclamam, a primeira coisa que eles fazem é se humilhar. Eles sabem que eles vão ser destruídos, então a primeira coisa que eles fazem diante disso é se humilhar, proclamar um santo jejum. A gente vê aqui que o próprio rei, ele sai do seu palácio, ele tira suas roupas daquilo que ele tinha mais caro, e ele se veste também de pano de saco, ele se faz como um pobre, ele se faz como uma pessoa muito indigna, e ainda ele se coloca em cinzas, porque pano de saco naquela época era uma coisa muito indigna. Eles colocavam alimentos, coisas que não valiam muita coisa. Quando eles iam plantar, quando eles iam colocar no canto das suas casas, alguma coisa que não prestava mais. E agora ele se veste, o próprio rei agora se veste de pano de saco. Ele faz que o seu pasto, tudo que ele tinha,
Tudo que ele poderia tocar a mão, dizer isso aqui é meu, agora vai proclamar um santo jejum ao Senhor. Por que eles fizeram isso? Por quê? A palavra de Deus fala, verso 9, quem sabe, essa era a pergunta deles, dos ninivitas. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia. Por que Deus vai mudar de ideia? Se Deus disse para Jonas, eu vou destruir. Jonas passou, Deus irá destruir. E agora esse povo pega e se arrepende. Esse povo agora se humilha. Irmãos, aqui nós aprendemos que Deus, ele tem os planos dele. Ele tem o direcionamento, o caminhar. Tudo está em suas mãos. Tudo está em suas mãos. Mas um coração contrito, um coração aquebrantado, o salmista diz, o Senhor, ele reconhece a minha humilhação. Lembra do que diz Filipenses? Ele se humilhou. Jesus Cristo, ele fez isso. Ele se humilhou, fazendo o quê? Semelhança de homens. Jesus Cristo, ele se humilhou. Ele pagou os nossos pecados por amor de mim e de você. Ele desceu até o ponto mais baixo para fazer a nossa vida ser restaurada, ser justificada diante de Deus. Nós fomos adotados por Deus, justificados, e agora nós temos uma vida com Deus, porque Jesus Cristo fez esse ato. Esse ato ele não é somente para Cristo Jesus, mas esse ato é hoje para nós, porque apesar de Cristo ter morrido e ter nos dado um motivo para nós continuarmos de pé em busca da nossa salvação, e que agora nós temos essa salvação em Cristo Jesus, nós precisamos de fazer a nossa parte. Nós precisamos de correr atrás daquilo que nós mais almejamos, que é o quê? A nossa própria existência, a nossa vida, a nossa salvação. É isso que esse povo estava fazendo. Eu deixo tudo. Quem sabe Deus terá misericórdia da minha vida. É isso que os ninivitas estão fazendo. E a Bíblia diz que Deus não fez mais aquilo. Como se diz, Deus se arrependeu do que ele tinha feito. Mas a Bíblia diz aqui no verso 10 que Deus viu o que fizeram. Deus sempre vê, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou clamando, será que Deus me ouve? Será que Deus está me ouvindo? Deus, ele vê tudo o que se passa nessa terra. Você não precisa de duvidar disso. Deus vê, além de ver o nosso erro, a nossa imoralidade, o nosso pecado, a nossa injustiça, Deus também vê um coração aquebrantado. Ele vê tudo. Ele está a par de tudo. Deus tem um controle nas suas mãos. O Espírito Santo, o Consolador, esse é o que intercede por nós diante de Deus. Esse é que impulsa mais, sabe, a bênção chegar até Deus. Esse que impulsa e fala, Senhor, o teu filho, ele clama por ti. Ele clama por socorro, ele está desesperado, e Deus sempre vê, irmãos, Deus sempre vê, e ele tem compaixão daquilo que nós fazemos quando nós não somos merecedores, porque nós não somos merecedores, e Deus reconhece a oração do justo. A Bíblia diz que a oração do justo vale muito, muito aos seus efeitos. E Deus
como se converteram dos seus maus caminhos, ele viu isso. E Deus mudou de ideia quando o mal que ele ia fazer, ele não fez mais. Ele não fez mais aquilo. Por quê, irmãos? Será por que Deus ele permite algumas coisas acontecer na minha vida e na sua vida? Será por que quando a gente pensa assim, Senhor, agora não tem mais jeito, está tudo acabado. E aí a gente não enxerga mais nada. A gente só enxerga a profundidade do nosso desespero. E aí Deus fala, eu vou mudar de ideia. Parece que é assim, né? Mas não é, irmãos. Deus não mudou de ideia. Deus já esperava que os ninivitas se arrependessem. Lembra do que ele disse a Jonas, vai lá nos ninivitas. Vai lá. A pregação nem sempre pode ser a melhor pregação. Nem sempre pode ser do jeito que você quer. Porque Jonas pregou o quê? Vai vir destruição, vai vir morte. Aquele povo não gostou, mas aquele povo aprendeu que o melhor caminho é o caminho quando nós se humilhamos diante de Deus. E esse caminho fez que os ninivitas mudassem e fez Deus abençoá-los em vez de amaldiçoá-los. Bom, hoje nós vamos ficar por aqui. Espero que vocês gostaram. E eu espero que o Senhor fale muito ao seu coração. Não se cansa de pedir, não se cansa de viver, não importa quem está falando, não importa quem você está vendo, não importa quem está te vendo, mas seja cristão em nome de Jesus, irmãos. Eu peço tanto a Deus, às vezes eu oro no meu quarto ali, de madrugada, meu dia, tarde, Senhor, ensine esse povo a ser cristão, Senhor Deus, pare esse povo, Senhor Deus, e faça eles entenderem o que é ter uma vida contigo. Não é ter uma vida sem pecado, uma vida perfeita, porque isso é só nos céus. Mas, irmãos, hoje em dia o povo quer muito luxúria, dinheiro, é roupa cara, é tudo, não tem que ser do meu jeito, o culto não está bom, minha família não está bom, isso não está bom, meu serviço não está bom, e aí só está bom quando eu vou em algum lugar que me satisfaz, né? A gente hoje em dia é assim, minha oração hoje para o Senhor é isso, Senhor Deus, motiva esse povo, dê motivação para eles, e aí o que Deus faz? Manda uma doença dessa, como a Covid-19, para dizer, eu sou Deus, me busque, enquanto se pode achar. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem de Jesus Cristo. Essa é a mensagem de Deus para a nossa vida, para o nosso coração. Me busque enquanto há tempo. Me busca. Não canse de me buscar, porque um dia pode ser tarde demais. E vai ser tarde demais para muita gente. A gente vê isso em Apocalipse, dizendo que nos finais dos tempos vai ser choro, vai ser muita dor. Jesus diz isso. Irmãos, não espere para depois aquilo que você pode começar a plantar hoje. Eu não vi nenhum fruto meu até hoje. Quando você planta uma semente, você não vê o fruto também. Você vê o fruto depois. A nossa vida com Deus é do mesmo jeito. A nossa vida com Deus é eu plantei. Não é assim que o apóstolo Paulo fez? Eu planto. E Paulo, ele rega. Mas só Deus dá o crescimento. Só Deus pode dar o crescimento, irmãos. Só Deus pode dar a vida. Só Deus pode tirar. Só Deus pode fazer. O homem, o ser humano, o orgulho, não importa o que a gente está sentindo ou ser, eu acho isso, eu acho aquilo, nada vai mudar os pensamentos do Senhor. E deixa outro detalhe que eu quero dizer também, que o apóstolo Paulo diz, nada me separará do amor de Deus, nem a tribulação, nem nada que me persegue nesse mundo, nem a dificuldade, nem a pobreza, nem a dor,
nada me separará desse amor de Deus. É essa a visão que eu oro ao Senhor. Deus, coloca no coração desse povo, nada pode me separar do amor de Deus. Que o Senhor Deus console vocês, traga um conforto ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.